Pessoal, CBD, THC, eles funcionam mesmo, né? Esses remédios que são retirados, né, da maconha, eles funcionam, né? Que polêmica tem dele do ponto de vista científico? Eu vou explicar para vocês porque vira e mexe. Esse debate chega aqui nos comentários do canal e as pessoas confundem, né? Qual a confusão que eu mais noto aqui e até para vocês entenderem do ponto de vista de evidência científica o que é que a gente tem, né? Primeiro aspecto é o seguinte, sempre foi um tema que desde lá de quando começou a ter fins médicos, ele gerou polêmica. Por quê? Ele chegou muito antes e se espalhou pelo mundo todo como uso recreativo. Então as pessoas consumiam a maconha por motivos mil, né? Nada diferente do que a gente viu historicamente substâncias psicoativas serem consumidas e gerar uma série de polêmicas legais, né? Isso aconteceu com álcool, isso aconteceu com cigarro e continua acontecendo, né? Vira e mexe parece assim, o cigarro faz mal, vamos taxar, aí tem briga com a indústria e tal, o álcool é a mesma coisa, né? Álcool é a principal causa de morte, principal causa de transplante hepático, uma série de pessoas dependentes do álcool, e vira e mexe, zero debate, o governo quer taxar mais, outros querem restringir o consumo, então isso sempre existiu. Porque são substâncias que dão sensação de bem-estar e pessoas utilizam ela com essa sensação, por isso que a gente usa esse termo de uso recreativo. Isso não tem nada a ver quando a gente fala do uso médico. Como a maconha ela já era muito popular no uso recreativo, quando começou a se falar de uso médico, gerou toda a polêmica porque as pessoas associaram a uso recreativo e que não tem nada a ver. Quando você quer provar que alguma substância funciona para um determinado fim, você não vai baseado no preconceito que as pessoas têm da substância, não vai baseado no aspecto legal da substância, você vai baseado se ela funciona ou não funciona. Por isso que tem, entre aspas, quase uma carta branca quando a gente fala de ciência ou de pesquisador para testar substâncias. Então podem ter substâncias as mais diversas. Pra você ter ideia, tem um debate bem interessante lá na Austrália, até de outras substâncias que são utilizadas, né, como drogas até pesadas para o uso recreativo, que a maioria dos países condenam e tal, eles estão fazendo estudos para uso médico de paciente terminal e tal, quanto isso pode dar um bem-estar. Então assim, a ciência ela tem esse caminho diferente, né? E os pesquisadores vão fazer isso. Só que tem que passar por todas as etapas que demoram muitos anos. Mas no caso dessas substâncias, né, o CDB e o THC que passaram e foram comprovadamente a gente consegue dizer hoje que teve evidência científica para o uso de várias doenças, né? E aí o que acontece? Quando eu falo de várias doenças, vai desde epilepsia, transtorno de ansiedade, dor crônica, né? E está sendo estudado para uso. Quando eu falo que teve evidência, não significa que é o melhor remédio, né? Não estou comparando com os outros, estou falando que ele tem esse papel de retirar a ansiedade e aí o médico vai analisar no seu caso se precisa ou não precisa. Primeira coisa, para a gente não ir para os extremos. Não é porque uma coisa chega nova, não é porque uma coisa é falada na imprensa o tempo inteiro, significa que é melhor para as outras. A gente tem muito remédio com muita evidência que controla a dor. Então, hoje eles não são primeira escolha para controle da dor. Eu falo isso por quê? Porque vira e mexe aqui no meu consultório, o paciente quer. Chega assim, Júlio, eu estou com dor crônica, eu estou usando, nada funciona e eu quero testar, você passa, você recomenda algum colega, o que é que você acha do meu caso? Eu falo assim, tem que primeiro testar as primeiras escolhas. Então, quando você olha a maioria dos guidelines, tanto de controle de dor, transtorno de ansiedade, dificilmente vai ser a medicação de primeira escolha, porque tem outros remédios já validados, com baixos efeitos colaterais, que funcionam muito bem. Então, dificilmente o psiquiatra com transtorno de ansiedade ele vai iniciar já com essa medicação. Claro, tem situações específicas e situações, né? Mas ele vai analisar dentro das opções, né? Quando você fala de dor crônica também, então canso de ter paciente que tem dor crônica, dor na coluna, me pergunta já de cara, nunca tomou remédio nenhum e fala, eu falo, calma. Ter esse remédio validado, eu explico para ele, né? Mostro o guideline para ele entender, porque tem uma certa lógica. Pode ser que isso mude lá na frente, pode ser que comprove que seja até melhor, pode ser, mas hoje, a gente falando de ciência, não costuma ser, no meu caso, para paciente de dor, primeira escolha. Se for caso refratário, tem paciente, claro que tem casos e casos, né? Então, quanto ao debate de uso médico, não é palpite, não é opinião, eu acho isso, às vezes o paciente pergunta, o que você acha? Eu falo, eu não acho nada. O que teve evidência científica é isso aqui. Eu viro e mexe, abro o computador, mostro para ele os guidelines, né? Que é o up-to-date, né? São referências, né? Que falam sobre o tema, né? As polêmicas que tem, porque em ciência também tem polêmica, né? E aí depois disso a gente faz a escolha e conversa direitinho, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Quando vai para o debate do uso recreativo, que às vezes vocês botam no comentário, Júlio, você não entra em polêmica, o que você acha? Deve ser aprovado, deve ser aprovado. Isso não tem nada a ver com o meu conhecimento médico, científico. Isso são aspectos legais que tem que ter conhecimentos específicos que eu não tenho para o debate nesse tema.
Por isso que costumeiramente. As preocupações que eu faço o vídeo aqui falando é consequências clínicas que pode ter, neurológicas que pode ter, o jovem utilizando de forma precoce, a gente sabe que tem consequências, tem evidência que isso pode prejudicar, né? Mas nada diferente. Eu tenho muito vídeo aqui falando do álcool, substância psicoativa legal, que é uma das principais causas, né, de dependência no Brasil, de mortes por problemas hepáticos, né, por acidente de carro, várias consequências. Né? O cigarro também, as principais causas de câncer, é legal também, está liberado, dá uma sensação boa. O álcool, óbvio, os primeiros ansiolíticos criados. O cigarro também, a nicotina tem um efeito que o paciente tem uma sensação de bem-estar também, né? Então, assim, é outro debate. Agora, vai legalizar ou não vai legalizar? A maconha faz mais ou menos mal do ponto de vista jurídico para o impacto, né? O tráfico, isso é pior ou vai aumentar? Não tenho a mínima ideia. Tem que ter pessoas com conhecimento específico nisso para discutir o aspecto legal. O aspecto médico está muito bem estabelecido e eu faço o vídeo aqui para vocês falando o tempo inteiro, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.